Ele diz assim, ó, Israel e a revelação é a mais completa análise filosófica de que dispomos da visão histórica do Antigo Testamento. Baseia-se num exame crítico que recorre aos melhores instrumentos exegéticos disponíveis na época. Exegese é interpretação, né? Fazer Isso. interpretação do texto. Uhum. Permanecem muitos problemas que requerem correção, esclarecimento e complementação. Mas isso, de modo algum, pesa contra a conclusão geral que Feiglin apresenta. Como exemplos de aspectos que pedem correção, tenham eles maior ou menor importância, foram selecionados os apresentados a seguir para uma consideração preliminar. Primeiro, uma das palavras hebraicas para designar Deus no Antigo Testamento é Elohim, um substantivo plural que gramaticalmente significa deuses. Já na época de Moisés, porém, tinha passado a significar a totalidade de manifestações do divino nos textos de Amarna e Rais Shanra 2. Aí tem aqui a biografia, né? A forma plural também podia ser usada para um único Deus grandioso. É, assim, bastante enganosa a afirmação de Feiglin de que os Elohim criaram o homem à sua imagem, para assemelhar-se a eles. Página 63. Uma vez que o texto hebraico usa um verbo singular e um sufixo singular masculino. Besalmo. Abre aspas. Deus criou a humanidade à sua imagem. Gênesis 1, 27. O livro do Deuteronômio é descrito como uma recuperação notável da ordem javista, por ter cuidado da preservação da ordem javista numa comunidade concreta na história pragmática. Os editores traduziram com sucesso a ordem divina do amor em um modelo institucional. Ainda assim, Feiglin alega que a palavra de Deus tornou-se o livro da Torá, que promovia antes a conformidade à letra da lei do que a obediência do coração. O livro teve sucesso em congelar a forma de existência histórica no presente sob Deus, em uma doutrina constitucional para os povos de Judá. Mas a finalidade do Deuteronômio era primordialmente fornecer uma mensagem para ser ensinada e não um código de conduta a ser imposto. Uma exortação para amar a Deus de todo o coração é seguida por um chamado a manter essas palavras no coração dos ouvintes e ensiná-las a seus filhos. Deuteronômio 6, de 5 a 7. Longe de ser um sepultamento de Israel, como sustenta Feiglin, a Torá deuteronômica serviu como o transmissor de seu espírito, na qualidade de um documento dotado de autoridade atribuída a Moisés, proclamou a contemporaneidade da Aliança do Sinai para uma geração posterior, dando orientação e instrução sobre a maneira como Israel devia se comportar. Compreendendo tanto narrativa como mandamento, tornou-se a base da vida das pessoas na comunidade pós-exílica restaurada do judaísmo. Em seu estudo do Antigo Testamento, Feiglin ignora Ezequiel,
os profetas pós-exílicos e a tradição sacerdotal, com seu simbolismo da presença tabernacular de Deus no meio de seu povo. Trata somente de passagem do problema do mal dramaticamente retratado em Gênesis 1:11 e adota um ponto de vista negativo sobre o mal mais radical na história articulado na literatura apocalíptica. Feigley não considera um importante bloco dos escritos do Antigo Testamento a literatura sapiencial, que dá testemunho do que é constante na experiência humana com base na teologia da criação. Trata-se de uma omissão importante numa ontologia filosófica que não separa radicalmente a história revelatória de Israel, da comunidade primordial, do ser, de que a criação é parte. O entendimento mais diferenciado que Israel tem da história leva necessariamente a uma visão mais diferenciada da criação, sobre o Deus transcendente. Um estudo da literatura sapiencial seria também relevante para uma consideração de como Israel absorveu o simbolismo centrado na criação de seus vizinhos, modificando e transformando. Em A Era Ecumênica, Feigley acredita a sabedoria a contribuição para uma diferenciação adicional de consciência espiritual. Ponto. Feigley não faz plena justiça à relação do Deus transcendente com a ordem social de Israel, quando deixa de apreciar as dimensões positivas da organização política de Israel. Ele vê a teologia da aliança real como um descarrilamento. De seu ponto de vista, a decisão de ter um rei como as nações representou uma queda do ser quando Israel deslizou para uma sociedade cosmológica sob Davi e Salomão. É difícil ficar satisfeito com uma avaliação tão negativa da monarquia em Israel. O próprio testemunho do Antigo Testamento é ambivalente. Salmo de 8-12. Por um lado, aprova a realeza como um desenvolvimento providencial, enquanto outro ponto de vista a vê como uma concessão relutante por parte de Deus a um povo rebelde. A adoção do simbolismo cosmológico na época de Davi exigiu uma nova compreensão das tradições de Israel. Esse simbolismo, longe de substituir o mosaico, continuou a interagir com ele e enriqueceu a compreensão de Israel sobre o relacionamento de Deus com seu povo, com a sociedade e com a própria criação. Vamos ficar por aqui, tá? Não vejo a hora de entrar no primeiro capítulo. Interessante como ele critica, né? Um olhar de Feigley, né? Isso. Interessante. Olha só o que Santo Agostinho diz aqui. No estudo da criatura, não se deve exercer uma curiosidade vã e perecedora, mas ascender rumo àquilo que é imortal e permanente. Então, é estudar a criatura como um ser espiritual, né? É bem platônico mesmo, né? Bem platônico. Beleza. E aí começa aqui, ó, o prefácio. A gente ainda está na introdução. Depois vai ter o prefácio. Viu? Esse prefácio, quem é que prefacia essa obra? É o próprio Feigley que prefacia. Pelo jeito é, viu?
Bem interessante, né? Aí vem. É o próprio Fegel, em 1956, que prefacia. Caramba, tem umas coisas aqui que a gente precisa explicar para o povo. É. Muito interessante. Caramba, isso aqui é um prefácio. Isso aqui é um. Rapaz, o prefácio já é uma aula espetacular. O prefácio não, o sumário. Sumário analítico. Uhum. Mas, Eu acho que ele pegou a nova ciência da política e saiu colocando no começo de toda a obra dele. Ou seja, todo o sumário analítico ele resumiu em Nova Ordem da Política. Porque aqui, ó, vê bem. Introdução. A simbolização da ordem. uhum. Ser e existência. A comunidade do ser. Deus, homem, mundo, sociedade. Participação por meio da existência. A ordem do ser em perspectiva. Ignorância e ansiedade essenciais. Experiências de ordem. A experiência de consubstancialidade. A experiência de duração e passagem. Graus de durabilidade. Hierarquia de existentes. A sintonia do homem com a existente duradouro. A experiência da obrigação. E por aí vai. Isso na introdução. A parte 1. A ordem cosmológica do Antigo Oriente Próximo. A ordem da sociedade e a ordem da humanidade. A ordem cosmológica como um tipo. Variações históricas no âmbito do tipo. A organização dos materiais. Aí vem a Mesopotâmia, a criação de Deus e o domínio do homem. Rapaz, É muita coisa. a forma cosmológica, ó, o nascimento das duas terras, a experiência do Nilo, os hinos do Sol, conflito com o símbolo do Nilo, o Deus visível e o Deus invisível, conflito com o simbolismo cosmológico, o, com, o componente transcendental da ordem faraônica, reis e animais divinos, a manifestação divina em Faraó, manifestação em corpos celestes, em espécies animais, em homens representativos. Rapaz, Nossa Senhora. Muita isso é. coisa. Sabia que Olavo leu essa obra de Eric Fegel todinha? Ele ia uma vez por ano, né? Eu lia uma vez por ano. Ele relia. Isso. Aí, aqui é que vai entrar na introdução. A simbolização da ordem. Rapaz. Uhum. Olha só a conexão que tem com esse livro aqui, Conhecimento por Presença. Vou ler só esse primeiro parágrafo. Tá. Deus e homem, mundo e sociedade foram uma comunidade primordial do ser. A comunidade, com sua estrutura quaternária, é e não é um dado da experiência humana. É um dado da experiência na medida em que é conhecida pelo homem em virtude da participação deste no mistério de seu ser. Não é um dado da experiência na medida em que não se apresenta à maneira de um objeto do mundo exterior, mas só é cognoscível pela perspectiva da participação dela. Está aí vendo só? E por aí vai. Poxa. Rapaz, eu já li isso aqui tudinho, viajando. Eu nem sabia que tinha lido. Uhum. Caramba. Nós lemos ano passado, né? É. Aí começa aqui a parte 1, a ordem cosmológica do Antigo Oriente Próximo.
Aí entra para valer mesmo aqui, ó. Rapaz, é cada nota de rodapé imensa. É. As sociedades do Antigo Oriente Próximo eram ordenadas de forma no mito cosmológico. Na época de Alexandre, porém, a humanidade havia se movido por intermédio de Israel para a existência no presente sob Deus e por intermédio da Hélade para a existência no amor da medida invisível de todo ser. Caramba, vai ter muito lelê ainda, viu? Para a gente entender as bases da sociedade, as bases do Ocidente, que é o direito romano, a filosofia grega e a revelação judaico-cristã. Uhum. É coisa, viu? Mas beleza, vamos que vamos. O negócio é trabalhar mesmo, vamos trabalhar. Uhum. Regina, vamos embora? Vamos, vai finalizar com alguma oração, alguma coisa? Vamos sim. Vamos finalizar com a ladainha da humildade? Vamos, peraí. Precisamos nos afastar de qualquer tipo de soberba, viu? Ah, sim. Porque só a luz do Espírito Santo mesmo para fazer a gente compreender essas coisas. Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos, do desejo de ser estimado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser amado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser conhecido, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser honrado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser louvado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser preferido, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser aprovado, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser humilhado, livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser desprezado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de sofrer repulsas, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser caluniado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser esquecido, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser ridicularizado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser difamado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser objeto de suspeita, Livrai-nos, ó Jesus. Né? Que os outros sejam amados mais do que eu. Aí você vai, Jesus. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que nós possamos ser diminuídos. Como estamos rezando aqui nós dois, pode ser assim mesmo, Regina, deixa assim. Vá. Tá. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e nós colocados de lado. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e nós desprezados. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a nós em todas as coisas. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que nós, embora nos tornemos o mais santo quanto nos for possível. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso, Regina. Vamos embora.
Vamos que sábado tem mais. Tá, eu vou finalizar aqui, tá? Espera aí. Tá.